Olá, meu querido líder, minha querida líder, nós estamos aqui para mais um estudo das nossas células. Para isso, nós vamos usar o texto pregado pelo pastor Pedro no último domingo à noite. Está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17. Eu sempre digo isso e quero enfatizar. Irmãos, é importante ler o texto, né? São poucos versos, mas leia, ou você ou alguém de leitura mais expressiva, para que haja compreensão do texto. Como estudantes, como leitores da Bíblia, precisamos ler a Bíblia. O título do sermão é O Último Conselho de Paulo. Estamos nessa toada, né, de pregar textos que enfatizam o valor das Escrituras em nossa vida. E este texto, irmãos, é um texto lindíssimo. Paulo está preso em Roma e, segundo a tradição cristã, essa é a última carta que ele escreveu ao que ele se chamava, né, o seu filho na fé, Timóteo. Então ele deixa conselhos valorosos para o jovem pastor de como é que ele levaria agora, cuidaria dos irmãos, das igrejas, daqueles que estavam à sua volta, do avanço do evangelho, né? Então Paulo ali dá conselhos valorosíssimos, não somente para Timóteo, mas para que apliquemos a minha e a sua vida nos dias em que estamos vivendo aqui. Porque o mundo, irmãos, insiste em caminhar distante das verdades de Deus. Então, a gente quer aqui refletir sobre 3 questionamentos. Eu queria deixar para você o primeiro aqui, ó. Permaneça na solidez da palavra, que é o que o apóstolo orienta Timóteo naquela ocasião. Ele diz assim: a igreja do primeiro século enfrentava ameaças de falsos ensinos. Paulo, preocupado com isso, ele alerta Timóteo sobre a contaminação latente que isso estava causando nos irmãos e na igreja. Você já precisou usar, se valer da palavra, dessa solidez que a palavra tem, talvez no seu trabalho, lá na sua casa, né? Na sua família, na faculdade, na igreja, enfim. Você já precisou disso, dessa solidez que a Escritura traz para fundamentar nossos argumentos, para combater influências que são contrárias à Bíblia? Olha, eu tive uma experiência. Eu era muito jovem, eu trabalhava numa empresa e eu já era cristão. E lá havia uma pessoa que tinha uma fé diferente da minha. E ele vivia a me afrontar com perguntas, com questionamentos. Até que um dia eu citei as Escrituras para aquele homem. E realmente ele ficou impactado. Mas na Bíblia está escrito isso? Eu disse, está. E ele, ao conferir o texto da Bíblia, falou, olha, rapaz, não é que você tinha razão mesmo. Então a Bíblia ela tem esse poder de, não é só confrontar a pessoa, não. Eu gosto de uma frase de Calvino, que Calvino dizia assim, que um cão, quando ele vê o seu dono ser atacado, ele reage. E aí Calvino dizia que ele seria pior do que um cachorro, se ele visse as Escrituras sendo feridas e não as defendesse. Então é função minha e sua como cristão, levar a verdade de uma forma prudente, sadia para as pessoas. Agora, quando necessário for, quando houver uma afronta, você tem que entrar com a verdade sim, meu irmão. A verdade do Evangelho salva, cura e liberta. Então essa solidez, ela traz para a gente essa segurança. Lembrando sempre que Jesus sempre foi alguém que se valeu das Escrituras para colocar distante, né, doutrinas, ensinos que pudessem caminhar contra ela. Você nota que quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o tentador vai até ele e diz, se você é o Filho de Deus, Lucas capítulo 4, né, transforma essas pedras em pães e sacia sua fome. O que Jesus responde? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3. Jesus não somente estava orando e jejuando ali, Jesus tinha dentro de si a palavra. Como disse Davi no Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então essa é a solidez da palavra, que vocês confabulem aí, conversem sobre isso, que é um tema muito interessante, essa questão da solidez, de nos mantermos nela, assim como Paulo orientou Timóteo. Um segundo ponto é a palavra que Deus sopra, ela tem um propósito. Veja isso aqui, a palavra ensina,
estabelece parâmetros, repreende o pecado e direciona a mudança no comportamento, educando e corrigindo nossa rota para o propósito de Deus. Compartilhe então uma experiência em que a Escritura mudou, guiou a sua vida para um comportamento de decisão, trazendo convicção e propósito para a sua vida. Irmãos, é muito rico isso, porque a palavra ela mostra a direção em qualquer sentido da nossa vida. Eu quero me lembrar aqui novamente Jesus. Em Lucas capítulo 5, o apóstolo Pedro ainda nem o conhecia como Messias. O seu irmão André articulou um encontro ali entre Jesus e Pedro. E ali na pesca maravilhosa, Pedro tinha ido para o mar e não tinha pegado nada aquela noite toda. Você que é bom pescador e que me ouve, você sabe disso. Os maiores peixes são pegos à noite, a hora que eles saem ali para se alimentar. E Pedro havia voltado e estava lavando as redes já à beira da praia. Tinha encerrado o expediente, não tinha pego nada. E Jesus olha para Pedro e diz: lança-te no mar, joga a sua rede daquele lado. Pedro, você conhece bem, né? Um homem rude, de pouca paciência, não é verdade? Pedro disse: olha, eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Irmãos amados, você sabe o final da história. Sob a palavra de Deus, Pedro lançou aquelas redes e a quantidade de peixes foi tremenda a ponto de o barco quase ir a pique. Precisou pedir para João e Tiago, filhos de Zebedeu, irem ajudar com outro barco. Então encheram-se lá 2 barcos de peixe. Então a palavra de Deus, ela pode mudar decisões na sua vida, situações financeiras, caminhos adversos que você tem passado. Se você seguir os preceitos da verdade, todas as áreas de sua vida podem ser nutridas pela vontade de Deus. Embora você seja alguém inteligente, perspicaz, sábio, conhecedor de muitas coisas, tem situações em nossa vida que é somente Deus que pode nos mostrar caminho e nos dar direção em relação à família, ao trabalho, às finanças, o casamento, em todas as áreas da nossa vida. E por último, na palavra que você será perfeitamente equipado. Embora haja muitas fontes de sabedoria, olha aí, conhecimento, a palavra de Deus é a mais genuína, fornecendo tudo o que você e eu necessitamos nessa vida. John Bunyan, grande teólogo, disse o seguinte: leia a Bíblia e leia-a novamente, pois não há nada que você precise tanto quanto dela. Considerando que a palavra de Deus nos equipa perfeitamente e nos fornece tudo o que necessitamos nessa vida, como ela pode ser útil em nosso cotidiano? Nossa vida, no trabalho, na família, parece redundante, irmãos, mas não basta você só ouvir. Temos vindo aqui desde o primeiro domingo de agosto e ouvindo belos sermões, palavras poderosas que têm tomado nossa vida e o nosso coração. Mas não basta você simplesmente ouvir essas palavras. A própria Bíblia, o irmão de Jesus, Tiago, fala sobre isso na carta que escreve. Se você é um ouvinte da palavra e não a pratica, você é semelhante a alguém que contempla no espelho o seu rosto natural. Você vê, sai da frente do espelho e logo se esquece do que viu. Nós não. Nós precisamos viver essa verdade, levar essa verdade, deixar que a palavra entre dentro de nós e sejamos nutridos e guiados por ela. Então, não é só ouvir, irmãos, saber. Como disse aqui no primeiro ponto, até o diabo sabia naquela tentação. Ele levou Jesus no pináculo, no ponto mais alto, falou: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos você dará ordem a teu respeito que te guarde. Então o diabo citou ali o Salmo 91. Então não basta você e eu sabermos a verdade. Muitos sabem, mas não vivem. Nós precisamos viver a verdade de Deus. Eu espero que essas dicas sejam de grande valia para você e para a sua célula e que elas sejam uma bênção. Eu tenho certeza que nós vamos ver aí as fotos, a celebração. E não se esqueça, irmãos, dia 20/9, divulgue aí nas suas células. Teremos aqui a Festa das Cores, uma grande celebração para celebrarmos aí os novos líderes, a multiplicação e a vida das células aqui na nossa igreja e na cidade de Londrina. Deus abençoe você, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.